Olá, turma, como vocês estão? Alguns de vocês já me conhecem de outras unidades curriculares, mas para os que não me conhecem, eu me chamo Luiz Fernando Pereira, sou advogado atuante no nosso estado de Mato Grosso do Sul, assim como outros estados da federação. Também sou empresário no ramo de nutrição animal. No curso ETEC, eu sou tutor mediador presencial de vocês na unidade curricular de legislação agrária e ambiental, assim como também em algumas outras unidades curriculares. Por conta deste momento que estamos passando, de restrições sanitárias, de isolamento, infelizmente não podemos interagir de forma presencial, ao menos por enquanto. E assim, eu acompanharei vocês através do sistema AVA. Nosso objetivo será sempre de debater e trocar ideias e experiências sobre os temas mais relevantes da unidade curricular, assim como sanar as dúvidas que vocês possam ter no decorrer do semestre. Bom, nesta unidade, tratamos dos institutos jurídicos do direito agrário e ambiental e suas aplicabilidades práticas. Neste vídeo, você irá compreender melhor a função das leis e algumas de suas aplicações no agronegócio, assim como de que forma ela afeta o homem do campo, tratando ao final de um tema específico que admite interpretações diferentes, que envolve a questão agrária do nosso país. Você sabe para que servem as leis? Elas se destinam a definir direitos e deveres, para que haja ordem em nossa sociedade, evitar abusos e arbitrariedades, contribuem para a justiça e, logicamente, existem para serem cumpridas. E qual é a maior insurgência dos produtores rurais no que diz respeito à legislação agrária e principalmente ambiental? Bom, são inúmeras insurgências, como a constante alteração das normas, o aumento das limitações impostas e a dificuldade e ambiguidade na interpretação das normas. E por fim, o que essas insurgências geram? Altos custos para adequação da propriedade às novas normas, perda de tempo e dinheiro adequando-se às novas normas, que por vezes retornam ao seu status quo, e finalmente geram insegurança jurídica. Mas vejam, apesar dessas questões que podem e devem ser melhoradas, as legislações agrária e ambiental são muito importantes para a manutenção dos nossos recursos naturais e da relação do homem com o campo em geral, sendo fundamentais para a boa visibilidade do nosso Brasil perante o mundo, em especial perante os países importadores das nossas commodities. Uma das temáticas que mais geram insegurança jurídica no campo é a questão agrária, que trata da relação do homem com a terra e o anseio pela sua divisão igualitária, assunto que, quando diz respeito à legislação, gera conflitos. Antes de aprofundarmos nesta questão, vamos falar um pouquinho de história? Durante toda a história da ocupação territorial do nosso país, desde o Brasil colônia, que era governado pela coroa portuguesa, existiu a intenção de se ocupar o território de forma integral, com vistas a atingir uma finalidade estratégica de evitar ou ao menos dificultar a invasão do território descoberto por nações estrangeiras. Além disso, obviamente existia um intuito produtivo e extrativo, para garantir a segurança alimentar da sociedade e prover matéria-prima com fins econômicos, em especial o pau-brasil. Tivemos, no entanto, 4 fases da ocupação territorial no Brasil. São elas: a das Sesmarias, a da posse, a da Lei de Terras e a atual, que é a republicana, iniciada após o Brasil República. Mesmo que de forma indireta, sem previsão legal específica, nem mesmo desenvolvimento do tema pela doutrina, a terra sempre possuiu um caráter social, inclusive na era medieval, e foi sendo desenvolvido o conceito social da propriedade rural vagarosamente ao longo dos séculos. No Brasil, a preocupação do governo com essa questão realmente teve início a partir da 4ª fase da ocupação territorial, a fase republicana, quando diversas leis foram editadas a fim de instituir os conceitos jurídicos do direito agrário, como o imóvel rural, a propriedade rural e especialmente o conceito de função social da propriedade. As leis que se destacam acerca dessa temática são o Estatuto da Terra e a Constituição Federal de 1988. Estas leis instituíram a possibilidade de desapropriação do imóvel rural que não esteja cumprindo com a sua função social. O governo brasileiro instituiu por lei essa possibilidade em razão de forte pressão dos movimentos sociais que buscavam acesso à terra, concentrada na mão de poucos proprietários por uma razão histórica refletida pelo modelo de ocupação territorial adotado desde o Brasil colônia. De início, o Estatuto da Terra serviu para acalmar os ânimos dos movimentos sociais que acreditavam estar totalmente tutelados pelo Estado e que os governantes iriam atender rapidamente às suas reivindicações. Isso não ocorreu,
exatamente por ser uma questão de muita complexidade. Ocorre que hoje é comum vermos nos noticiários as invasões e ocupações de propriedades rurais privadas, sob a alegação de que seriam elas improdutivas e, portanto, descumpridoras de sua função social. Mas para que se chegue à conclusão de ser ou não produtiva determinada propriedade, deve-se respeitar o devido processo legal, tanto no processo administrativo conduzido pelo INCRA, quanto no judicial, que tramita na esfera de nossa Justiça Federal. Portanto, a invasão em qualquer momento e a ocupação ocorrida anteriormente à conclusão da ação de desapropriação é ilegal e repudiada pela nossa legislação. Nada legitima a invasão ou ocupação indevida de propriedade privada. Então, dentro desta temática, levanto a vocês ponto crucial na legislação que admite interpretações divergentes. O artigo 185 da Constituição Federal diz que são insuscetíveis de desapropriação para fins de reforma agrária a pequena e a média propriedade rural, assim definida em lei, desde que o seu proprietário não possua outra, e a propriedade produtiva. Portanto, vê-se que a Constituição Federal concedeu presunção absoluta de produtividade às pequenas e médias propriedades rurais, já que as grandes, que não sejam produtivas, podem ser desapropriadas para fins de reforma agrária. Lembre-se, pequenas propriedades são aquelas que possuem de 1 a 4 módulos fiscais, e as médias, aquelas que possuem área superior a 4 até 15 módulos fiscais. Adiante, o artigo 186 da Constituição Federal estabelece que a função social é cumprida quando a propriedade rural atende, simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos seguintes requisitos: aproveitamento racional e adequado, ou, em outras palavras, que a propriedade seja produtiva, utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente, observância das disposições que regulam as relações de trabalho, e exploração que favoreça ao bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores. No entanto, com relação às grandes propriedades rurais, há juristas que defendem o artigo 185, inciso 2 da Constituição Federal de 88, em sua literalidade, aquele artigo que diz ser insuscetível de desapropriação a propriedade produtiva. Esses juristas defendem que essa propriedade não sofre restrição alguma se descumpridas as subfunções ambiental, trabalhista e social da função social da propriedade. Ou seja, só poderia sofrer restrição se for improdutiva. Por outro lado, há os que defendem que o artigo 185, inciso 2, deva ser interpretado de forma sistêmica. Basta que a propriedade não cumpra qualquer de suas subfunções, a econômica, a ambiental, a trabalhista e a social, para estar sujeita à desapropriação, sanção por interesse social pelo descumprimento da função social da propriedade. Bom, esses são exemplos da dificuldade e ambiguidade na interpretação das leis agrárias e ambientais, e é por isso que precisamos de profissionais conhecedores de textos de leis e interessados em interpretar da melhor forma para que possamos produzir de forma sustentável e pacífica. Aproveitem o conteúdo exposto e leiam o texto que deixei na mensagem juntamente com este vídeo para realizarem a atividade reflexiva proposta no AVA. Lembrem-se que ela vale presença. Qualquer dúvida, estou aqui, à disposição de vocês. Boa atividade, um forte abraço e até a próxima.